Vamos lá, vamos iniciar. Hoje o tema da nossa reunião é o Tríplice Ofício de Cristo. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar desse tema. Não sei se todos já ouviram, mas é um tema muito importante e fala sobre o ofício de Cristo. Está, né, dentro ali da cristologia. E a gente vai desenvolver um pouco melhor sobre isso. Comenta aí, comenta aí, né? Faça um comentário no chat se você já estudou sobre isso, já ouviu falar alguma pregação, algo assim, sobre o tema. Ou se nunca ouviram. Tem um comentário aqui que não conseguiu. Lucas. Lucas, tenta ver direitinho se tu consegue. Se consegue. Aí. Pronto, tem uma Samanta disse que nunca tinha visto também, irmã Amy. Então, queridos, esse é um assunto, vamos dizer assim, é um assunto de uma doutrina sistemática, uma doutrina da teologia sistemática, né, dentro da área da cristologia, que às vezes você não vê essa palavra no texto bíblico. Porém, tudo que é falado aqui é baseado no que a Bíblia nos ensina. Então, tudo é uma doutrina bíblica, só que não com esse nome. E é tanto que, até falando um pouco sobre a história da igreja, os primeiros cristãos, os primeiros apóstolos, que a gente chama dos pais da igreja, eles não tinham essa doutrina ainda organizada, vamos assim dizer. Essa doutrina foi organizada a partir de Lutero. Foi Calvino, desculpa. Calvino, depois ali na Reforma Protestante, que veio organizar essa doutrina. Eusébio de Cesareia é um dos pais da igreja, né, do início da igreja. Ele falava muito sobre a questão do ofício de Cristo e tal, né, e como esses ofícios de Cristo, como Cristo agia segundo esses ofícios. Porém, foi só com Lutero que veio ter vamos dizer assim, o primeiro documento escrito, organizando, e com esse tema, né, o Tríplice Ofício de Cristo. E aí, a gente precisa, para a gente começar o tema, que eu trouxe a palavra em latim, né, manus triplex, que é o termo em latim, né, na época da Reforma, que foi usado para poder falar sobre o Tríplice Ofício. O Tríplice é missão, missão, ofício, cargo, né? A gente vai falar muito sobre isso. E para a gente entender um pouco sobre isso, é bom eu quis começar falando sobre a questão do Messias, né? A palavra Messias, aquele que é ungido, aquele que recebeu uma autoridade. Messias é aquele que recebe uma autoridade, aquele que recebe um ofício, aquele que recebe uma missão, né, para exercer determinada função. Então, Cristo é aquele que foi, o próprio texto de Isaías, o Cristo foi aquele que foi ungido de Deus, o Messias, aquele que era aguardado. Aquele que a mulher lá no poço de Samaria falou, né, que ele é o Cristo de Deus, o Messias. O Messias, o Cristo, são palavras que vão ungido de Deus. Então, Cristo é aquele que é o ungido de Deus, aquele que recebe a autoridade, o ofício de Deus. Não ofício, a função de Deus. E, principalmente, né, redimir a criação. E aqui eu trouxe o texto de Isaías 61, do verso 1 ao 2. Vamos lá. Se vocês tiverem com a Bíblia, abre a Bíblia rapidinho para ler, senão tem aí o texto em vez. Irmão Júnior, seja bem-vindo. Os demais que entraram também, irmã Raquel, irmão... Deixa eu ver os demais aqui. Manayá, que bênção, Deus abençoe. Marildo. Seja bem-vindo, queridos. Então, vamos continuar. Aí o texto de Isaías fala, né, um texto bem conhecido de Isaías, falando sobre o Messias. Isaías fala do verso 1, antes vai ler o verso 1 e o verso 2. O Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos
e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes. Cristo é um ungido de Deus, aquele que recebe o ofício, aquele que recebe uma função, é designado para levar as boas novas da salvação, as boas novas do Evangelho. Então, anunciar liberdade aos que estão em cativo, aos que estão presos. Anunciar a libertação das trevas aos prisioneiros. Então, queridos, o que no Éden foi perdido, em Adão, foi destruído, né? Cristo veio trazer agora uma reconciliação. E é interessante, é importante também falar sobre a questão da figura do mediador. Mediador é aquele que se coloca entre um ser e outro. Ele é um mediador. Então, Cristo, né, se faz como um mediador entre Deus e a humanidade. Se coloca em nosso lugar, né, nessa relação de Deus com a humanidade. Então, como eu falei, Calvino ele desenvolve, ele que primeiro que escreve, né, bem sobre, escreve, né, desenvolve melhor esse tema, o tríplice ofício de Cristo, mesmo sendo um tema falado pelos pais da igreja, por muitos teólogos, mas é Calvino que vai desenvolver melhor isso, e a Confissão de Westminster vai falar muito bem, e eu trouxe porque vai resumir o que a gente vai ser a base do nosso estudo de hoje. Então, a pergunta número 42 do Catecismo Maior de Westminster fala a seguinte pergunta: por que foi o nosso mediador chamado Cristo? Vamos lá, vamos entender, vamos pegar essa resposta e entender, desenvolver isso aqui. O nosso mediador, e aí como eu falei com vocês, mediador é aquele que está né, entre um ser e outro, entre uma pessoa e outra ali, entre Deus e a humanidade, o nosso mediador foi chamado Cristo, ungido, porque foi acima de toda medida ungido com o Espírito Santo, e assim separado e plenamente revestido com autoridade e poder. É interessante que a gente olha para as figuras do Antigo Testamento, para a gente falar sobre os ungidos de Deus, a gente relaciona muito a ideia de poder. Né? O rei tinha poder, o sacerdote, mas, na verdade, é uma relação de poder, sim, também, mas muito mais ainda de autoridade. Então, esse mediador, como Adão foi, como, por exemplo, o próprio Moisés, né, quando se apresenta diante de Deus, se torna mediador entre o povo e Deus, e né, são figuras no Antigo Testamento, esses mediadores, eles recebiam autoridade e poder, principalmente autoridade. Os profetas recebiam autoridade, o rei a autoridade, os sacerdotes a autoridade. Então, recebiam autoridade e poder para exercer as funções de profeta, sacerdote e rei da sua igreja. Tanto no estado, olha que interessante, tanto no estado da sua humilhação, como da sua exaltação. Esse tríplice ofício de Cristo, ele não é somente essas funções, esse ofício não é somente no período da sua humilhação, da sua encarnação, mas também na sua exaltação. Até hoje, Jesus ele cumpre esses três ofícios. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas vejam que interessante, né? Essa resposta, ela abrange tudo que a gente quer falar. Cristo como ungido de Deus, mediador, Cristo, o mediador ungido, ele recebe autoridade e poder para exercer essas três funções. Quais são as três funções que ele recebe autoridade e poder para exercer? Profeta, sacerdote e rei. E vamos ver que no Antigo Testamento, pessoas diferentes, eles ocupavam cada uma função. Um profeta, a gente tinha um sacerdote e a gente tinha um rei. Mas em Cristo, ele recebe essas três funções, tanto no estado da sua humilhação, na sua encarnação, enquanto ele viveu aqui entre nós, como também na sua exaltação, até hoje. E aqui a gente tem alguns textos bíblicos como referência. Vale a pena depois também fazer a leitura desses textos.
Então, queridos, Cristo, ele se torna o quê? Esse mediador da humanidade. Veja que, no estado antes da queda, não houve essa necessidade de um mediador entre a humanidade. Então, Deus se comunicava entre Deus e a criatura, e o homem, sem necessidade de um mediador. Foi por causa do pecado, por causa das mazelas do pecado, em que trouxe as mais novas, vamos dizer, as mais notícias, em que foi necessário um mediador para reconciliar a humanidade com Deus. Então, Cristo se coloca nesse lugar de mediador. Jesus Cristo, ele cumpriu de forma perfeita e definitiva os três grandes ofícios que foi no Antigo Testamento: o de profeta, o de sacerdote e o de rei. É interessante que nós não estamos falando de três ofícios distintos da obra de Cristo, mas um ofício triplo, que representa os três aspectos principais da obra de Cristo como mediador da humanidade. Então, quando a gente fala em tríplice ofício, a gente está falando o quê? Dos ofícios que Cristo representa, a obra de Cristo representa por meio da sua obra, né? Como mediador da humanidade. E o cumprimento final de todos, aí a gente vem, o cumprimento final desses sacrifícios expiatórios do Antigo Testamento que havia por meio do sacerdote, e a obra principal do ofício e a obra principal do ofício sacerdotal. Além disso, a cruz de Cristo, né, marca o estabelecimento do reino de Deus. Aqui a gente está falando sobre o ofício de rei, e reverbera a mensagem profética do amor de Deus pela humanidade. Vejam que Cristo está aqui cumprindo esses três ofícios. Não há mais hoje necessidade, o autor Hebreus já fala muito disso, né? Não há mais necessidade, né, do sangue de animais para expiar o pecado da humanidade. Porque Cristo ele foi essa oferta pelo pecado da humanidade, ele foi esse sacerdote, ele foi também, né, o ofício que existia no Antigo Testamento, o profeta de Deus, né, que anunciava as boas novas, e ele foi o rei, né, ele cumpriu também o ofício de rei, aquele que tinha autoridade, né, sobre todas as coisas. Queridos, antes de a gente falar separadamente de cada ofício, né? Como Cristo cumpre o ofício de sacerdote do Antigo Testamento, como Cristo cumpre o ofício de, de rei e como Cristo cumpre o ofício de profeta, nós vamos falar primeiro da natureza dos ofícios de Cristo. Vamos lá. Os ofícios de Cristo, eles são próprios da encarnação. É importante estudar isso, né? Calvin desenvolve falando sobre isso, que os ofícios de Cristo, eles são próprios da encarnação. Por que próprio da encarnação? Porque Cristo só cumpre nele esses ofícios, ele só é ungido para cumprir esses ofícios, ele recebe esse cargo, vamos assim dizer, esse ofício, aquele que, né, está ali em nome de alguém, ou seja, Deus envia Cristo para essa missão, na encarnação. É na encarnação que ele cumpre esses ofícios. Ele é como eu trouxe aqui, um mediador, precisa ser humano para representar Deus perante os homens. Não poderia ser, né? Ele precisaria estar em carne, então precisa ser humano para representar Deus perante os homens e os homens perante Deus. Conforme Hebreus 5:1 traz, né? O sacerdote é tomado dentre os homens. Então, a natureza do ofício de Cristo, primeiro, ele é próprio da encarnação. Embora a segunda pessoa da Trindade já atuasse no Antigo Testamento, o exercício pleno desses ofícios ocorre a partir da encarnação. É quando Cristo, né, tem a gnose de Cristo, no esvaziamento, ele toma-se a humilhação, seu estado de humilhação, é que ele começa a cumprir esses três ofícios. Esses ofícios têm um propósito redentor. E aqui é importante, né? A missão de Cristo, ela é restaurar o que a humanidade perdeu na queda. Veja que esse relacionamento com Deus foi destruído na queda. De Deus com a humanidade foi destruído, foi, né, manchado na queda. Então, o homem, as mazelas que hoje nos aflige,
ele só aconteceu por causa do pecado. Então, foi por causa do pecado que o homem, ele, né, tem essa quebra do relacionamento dele com Deus, dele consigo mesmo, dele com o próximo e dele com a própria criação. Então, cada ofício de Jesus, né, o ofício que Cristo, né, na sua obra representou, corresponde à cura para as mazelas humanas causadas pelo pecado. Vejam, como profeta, quando ele agia como profeta, ou seja, ele trazia a cura, o quê? A ignorância, revelando Deus e proclamando a boa notícia. Assim como o homem peca, vejamos, o que é que o homem faz? Ele acusa a mulher que Deus tenta colocar a culpa em Deus, porque foi a mulher que Deus deu a ele que foi o motivo pelo seu pecado. Então, o profeta, ele vem trazer uma boa notícia, uma boa nova, curar nossa cegueira da ignorância em que nos impede de nos relacionarmos com Deus. Se não for a graça, por meio da graça de Deus, redentora e salvadora de Cristo, nós não conseguimos ir até ele, porque a nossa humanidade foi manchada por causa do pecado. Nós somos totalmente depravados. Então, nós precisamos da graça de Deus para nos, por meio da boa nova, por meio do evangelho de Cristo Jesus, que nos restaura a nossa condição para poder, agora, ouvir o som do evangelho e responder positivamente a essa graça. Cristo, como um sacerdote, ele também tem um papel redentor. Ele cura o quê? A alienação e a culpa, reconciliando o homem com Deus e promovendo comunhão. Qual era a função do sacerdote no Antigo Testamento? Não era trazer comunhão, relacionamento do homem com Deus? O homem, para se chegar a Deus, precisava do sacrifício. Ou seja, eles perdendo a comunhão com Deus. E por meio do sacerdote, era que o homem podia se achegar a Deus, falar com Deus, ouvir Deus falar. Então, queridos, a obra de Cristo cumpre esse papel redentor, o ofício de Cristo cumpre esse papel redentor, de também trazer agora comunhão. Nós temos agora, o que o Paulo fala na Carta aos Romanos? Nós temos agora paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Antes éramos inimigos, hoje nós temos paz com Deus por meio de Cristo. Então, esse ofício de Cristo, ele também tem uma função redentor, de trazer a redenção, restauração daquilo que foi perdido na queda. Como um rei, ele cura o quê? A impotência e a tirania do pecado. Nós estávamos escravos do pecado. Deus nos toma para si, governando e restaurando o domínio sobre a criação. É tanto que, quando Deus nos coloca, né, nos coloca como o homem no jardim para cuidar, para dominar sobre a criação, e o homem peca, até a criação ela é penalizada. Então, até a criação recebe a pena, ou seja, a mazela do pecado do homem. E assim, agora, o castigo que nós recebemos foi o qual? Foi de trabalhar e comer do sol do nosso rosto, a mulher de ter dores. Ou seja, a própria criação, agora que ela iria trabalhar, nós iríamos dominar, agora ela iria lutar contra a humanidade. Então, queridos, veja que por meio de Cristo, esse rei, agora ele toma para si esse senhorio, e nós agora somos curados da tirania do pecado, e agora também nós somos feitos reis e sacerdotes. Próximo slide. Alguém não tomou? Eita, Maria Clara. Vixe. Gente, mais alguém tá cortando o áudio? Aqui tá bem pouco, Luan. Maria Clara, você consegue ouvir agora? Então, queridos, eu estava comentando, mas, cara, eu vou repetir aqui bem rapidinho, falar sobre, como eu estava falando, sobre o papel redentor desse ofício de Cristo. Cristo tinha um papel, o ofício de Cristo, ele era próprio da sua encarnação, porque ele, como mediador,
né, esse ofício dele ser ungido, ele ser esse mediador entre Deus e a humanidade, ele precisaria ser homem, então é próprio da encarnação. Segundo, esse ofício, ele tem um papel redentor, ou seja, de restauração, de redimir aquilo que foi perdido na queda. Então, eu trouxe a ideia de como ele cumpre em cada ofício esse papel redentor, como profeta, de curar dessa ignorância de que nos separava de Deus. Então, ele traz aquele que traz as boas novas, o Evangelho da Salvação, e nos permite, por meio da sua graça, não por nossas condições, não por nosso mérito, mas por meio da graça, agora, poder ouvir e receber a mensagem do Evangelho. Ele, como sacerdote, é aquele que traz agora nos reconecta com Deus, né? Então nós havíamos perdido essa conexão, esse relacionamento com Deus, e Cristo, ele traz uma reconciliação por meio do sacrifício de Cristo. Nós somos reconciliados com Deus, como sacerdote, e como rei, aquele que nos traz, toma para si a autoridade e também nos faz reis e sacerdotes, ou seja, nos restaurando em nós a condição de governar. E aí, um terceiro aspecto da natureza dos ofícios de Cristo é que eles foram assumidos simultaneamente, ou seja, todos de uma só vez. Vejamos, queridos. Muitas pessoas falam assim, Cristo, né, esse cumpriu esses ofícios de forma separada. Como assim? Quando ele anunciava o reino de Deus, quando ele pregava e anunciava, né, o reino de Deus, ele agia como um profeta. Quando ele foi, né, profeta, sacerdote, quando você na cruz, ele está ali agindo como um sacerdote, por meio do sacrifício, na cruz, é um sacerdote, e na sua ressurreição, o texto é dito, todo poder me dado, no céu e na terra, ou seja, na seu estado de glorificação ali, ele ali assume o seu ofício de rei. Ou seja, muitas pessoas, ao longo da história da igreja, acreditavam dessa forma, que esses ofícios eram separados. Mas João Calvino vai organizar e vai dizer, não, gente, esses ofícios, eles assumidos em Cristo simultaneamente. Assim, quando inicia o ministério de Cristo, ele assume esses 3 ofícios. Cristo não exerceu as funções de forma sequencial, mas simultânea desde o início do seu ministério. Quando ele expulsava demônio, ali é o quê? É um ato de rei. Ele falava, o reino de Deus é chegado. Veja, queridos, que quando Cristo expulsa demônios, ele fala, vocês veem, os demônios estão sendo expulsos. Isso é uma demonstração de que o reino de Deus é chegado. Ou seja, existe um rei que chegou. O domínio das trevas, eles têm que fugir. Vejam que a ideia de expulsar demônios é uma demonstração de que ele era o Messias. Ele era o rei dos reis, que estava ali, que estava ali entre o povo. Quando Cristo intercedia a Deus pelo discípulo, pela igreja, ele estava exercendo a função de sacerdote, já no seu ministério. E quando Cristo ensinava, ele já era o quê? A própria palavra de Deus encarnada. Ele exercia a função de profeta. Então, o ministério de Cristo, esses ofícios não foi exercido separadamente, mas sim simultaneamente. Na crucificação, ele foi zombado em seus 3 ofícios, né, como rei, como sacerdote e como profeta. Mas foi justamente ali quem triunfou todos eles. Na cruz, Cristo ele trouxe a mensagem da salvação, ele foi como profeta, ele foi também como sacerdote, que ele ali era o próprio sacrifício, e também aquele que era o mediador entre Deus e o homem, e também ele era o rei dos reis que estava ali naquela cruz sendo crucificado. Então, queridos, nós falamos essas 3 características do ofício de Cristo. É um ofício que foi próprio da sua encarnação, um ofício que foi
simultâneo, né, quando aconteceu simultâneo, ou seja, todos de uma só vez, e um ofício que veio para com um propósito redentivo. E agora nós vamos falar um pouco sobre cada um deles. O ofício profético. Vejam, o profeta no Antigo Testamento, ele era o quê? O porta-voz de Deus. Profeta, a ideia profética no Antigo Testamento, ele tinha aquela célebre frase, né? Né? Até se travou até aqui a frase que os profetas antigamente falavam, né? Não, travou aqui. Mas assim diz o Senhor? Assim diz o Senhor. Muito bem, valeu, Deus abençoe. Então, todo profeta dizia assim diz o Senhor e começava a profecia. O profeta, ele tinha essa perspectiva, trazia o dom profético, ele era algo que era utilizado de que maneira? O profeta é aquele que olhava para o povo, olhava para a humanidade e percebia o quê? O desvio do povo com relação ao propósito de Deus, à vontade de Deus. Então, o que é que o profeta fazia? Ele tentava alinhar o povo, as ações do povo com a vontade de Deus. Tentar mostrar ao povo, fazer com que o povo entendesse que o caminho que eles estavam era um caminho de perdição e que eles precisavam se arrepender para que fosse feita a vontade de Deus. Esse era o profeta no Antigo Testamento, aquele que anunciava a vontade de Deus. Então, o profeta no Antigo Testamento, ele era a porta-voz de Deus, que revela a sua vontade e chama o povo ao arrependimento. Cristo, no entanto, ele transcende essa função. Vejamos, havendo Deus, o autor dos Hebreus escreve que havendo Deus outrora, né, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, por meio de quem? Pelos profetas. Nesses últimos dias, aprove Deus nos falar pelo seu Filho. Cristo é a revelação máxima e final da palavra de Deus. Então, não existe nada a ser acrescentado dessa relação de Deus com a humanidade que não foi anunciado por Cristo. Cristo é essa revelação máxima. E aqui, querido, Cristo é a própria palavra de Deus, é o verbo encarnado. Então, Cristo ele cumpre esse papel profético. O ofício profético de Cristo reside em quê? Em ele, o mestre e revelador, aquele que traz a revelação. O que os profetas faziam era anunciar a vontade de Deus e como o povo estava distante dessa vontade. Cristo traz agora as boas novas da salvação. Esse ungido que foi prometido por Isaías, que traria as boas novas da salvação. O Logos de Deus, o Verbo eterno, ele não apenas fala a palavra de Deus, mas ele é também a palavra de Deus. E aqui eu trouxe um texto de Bavinck que fala Cristo cumpre o ofício profético por meio da sua palavra, os evangelhos. O cano bíblico do Novo Testamento, né? E de seu Espírito, que ilumina a mente dos crentes para se compreenderem e receberem essa revelação. Olha que interessante o que Bavinck traz para, acho que, acrescentar a ideia do entendimento profético do ofício de Cristo. Por meio do Espírito, Cristo está fazendo com que nós compreendemos a Escritura, compreender a boa notícia, compreender o Evangelho, a vontade de Deus. Não era isso que os profetas anunciavam para alinhar a humanidade, o povo de Deus, Israel, com a vontade de Deus? E agora nós também, tanto por meio da palavra falada, anunciada por Cristo e os apóstolos, mas também por meio do Espírito, fazendo nós compreender e entender a sua palavra. Próximo. Então, Cristo, a ideia ficou bem interessante. Em Cristo, Deus fala de si mesmo de forma decisiva e final. Foi o que nós comentamos, queridos, que Cristo é a revelação final de Deus. Não existe um profeta, é por isso que o ofício de profeta, ele foi cumprido em Cristo. Não existe mais o profeta como no Antigo Testamento. Nós hoje, no Novo Testamento, na Era da Graça, nós agora temos o dom da profecia, que é diferente. Acontece de modo diferente, né? Maeli levantou a mão. Comentar uma coisa?
Uma pergunta? Sim, esses dias eu estava lendo acho que foi nos comentários da Bíblia de Estudo da Thomas, que outro jargão assim, dos profetas era, né? Veio a palavra de Deus ao profeta, sei lá, Jonas, ou, né? Então eles falam, a palavra de Deus veio a mim. E eu li, acho que era um comentário em João 1, que fala, né, que quando João usa ali o termo do verbo, ele não tá, pode ser, né, que não esteja pensando em referência a logos, tal, da cultura grega, mas também a essa palavra de Deus que vinha aos profetas, né? Então, Cristo sendo a palavra de Deus encarnada, ele não precisa que a palavra venha a ele é a palavra, né? Diferente dos profetas no Antigo Testamento que precisavam que a palavra que aponta para Cristo, o que é o próprio Cristo, fosse até eles, Cristo é a própria palavra. Perfeito. Maravilha, glória a Deus. Excelente comentário, Deus abençoe. Então, a gente viu aqui um pouco sobre o cumprimento do ofício, né, profético de Cristo. O ofício sacerdotal, esse geralmente é o que a gente mais, né, ouve, a gente vê sendo pregado, ensinado. Então, dois aspectos centrais do sacerdócio de Cristo é expiação e intercessão. Cristo, ele é o próprio sacrifício e que expia o pecado da humanidade. E ele também é aquele que intercede junto a Deus por meio, intercede a Deus pela humanidade. Então, como sacerdote, Cristo, ele não era somente o sacerdote, mas ele é o sacerdote e a oferta. O cordeiro que foi morto. Então, como sacerdote, Cristo ofereceu a quem? A si mesmo. Como sacrifício perfeito, suficiente, definitivo naquela cruz. Ali, satisfazendo a justiça divina e reconciliando, como a gente falou, a natureza do ofício reconciliador, a humanidade com Deus. Texto de Hebreus. E este foi um sacrifício vicário substitutivo. Então, o sacrifício de Cristo, um sacrifício vicário substitutivo, e ele cumpriu nele o ofício de sacerdote, porque ele era aquele que levou a oferta, mas ele também foi a própria oferta, ele foi o próprio sacrifício. Então, Cristo, e agora, o que foi que a gente falou, que estava escrito lá no Catecismo de Westminster, que é tanto no estado da sua humilhação, como no estado da sua glorificação. E aqui, ó, Cristo ressuscitado, ele continua o seu ofício sacerdotal, à destra do Pai. De que maneira? Intercedendo perpetuamente por nós. É isso que o autor Hebreus fala. Hebreus 7, 25. Tá aqui. Portanto, aspa para Hebreus 7, 25. Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Além de Cristo ser a própria oferta e ser aquele que leva a oferta até o Pai, ele também continua intercedendo, continua com seu ofício sacerdotal até hoje. Então, queridos, vejam que o sacerdócio de Cristo é o de um Deus que entra na condição, ou seja, olha, como é que Cristo faz para restaurar, para redimir a criação? Como é que ele cumpre esse ofício de sacerdote? É um Deus que entra nessa condição humana de abandono e morte para o quê? Redimi-la por dentro, a partir de dentro. Deus não ficou distante, mas Deus se humilhou a si mesmo, entrou dentro da humanidade para vencer o mal, restaurando a criação dentro dela. Ele se tornou homem, o estado de encarnação, para que ele, por meio do seu sacrifício, agora ele restaurar a criação que foi perdida por causa do pecado. Então vejam, queridos, que Adão foi um representante da humanidade, a própria palavra, né, o próprio Adam, que é o termo que é utilizado, que Deus fala, chama Adão, que representava o que é a humanidade. Então, o primeiro Adão pecou e trouxe morte. O segundo Adão, né, trouxe vida e justificação diante de Deus. E agora o ofício de rei. Luan. Oi, Luan. Um comentário dentro do ofício de sacerdote, que ao mesmo tempo que Cristo é o sacerdote, ele é também a oferta. Porque na antiga aliança, né,
no Antigo Testamento, a gente vê o sacerdote levando a oferta, e aí a oferta perfeita, sem mácula, para o sacrifício. Ou seja, o sacerdote é aquele que intercede pelo povo, pelo pecado do povo. Mas Cristo, além de sacerdote, e aí ele também é a oferta que é entregue a Deus pelos nossos pecados. Ou seja, ao mesmo tempo que ele é sacerdote, ele também é oferta. E isso traz esse, não sei como o Luan pode falar aí, essa questão maior dentro desse ofício de sacerdote. Porque ao mesmo tempo de sacerdote, ele é a própria oferta que entregue a Deus por nós. Ele morre em nosso lugar, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista. Perfeito, perfeito. Então, eu vou até comentar sobre isso, né? A diferença porque Cristo, ele não era, ele foi o único que cumpriu esses três ofícios. É interessante falar isso sobre a questão do Antigo Testamento e do Novo. Antes a gente tinha alguém que era rei, alguém que era sacerdote, alguém que cumpria o ofício de rei, sacerdote e profeta. Somente Cristo cumpriu esses três ofícios e de forma suprema, de forma ainda mais excelente do que qualquer um outro que cumpriu. Porque teve alguns no Antigo Testamento que cumpria dois ofícios. Davi foi chamado de rei e profeta. A gente teve outros também que cumpriam dois ofícios, mas somente Cristo cumpriu os três de forma... Samuel era profeta e sacerdote não, Samuel era só profeta mesmo. Verdade. Não, a gente mas teve alguém no Antigo Testamento que cumpriu dois ofícios também. Eu vou lembrar quem foi. É Melquisedeque, será? Melquisedeque, rei e sacerdote. Verdade. Mas somente Cristo cumpriu três, não só cumpriu, né? Como o cumprimento. Cristo, ele era. Eu vou trazer, né, um próximo slide que está bem legal. Sobre o ofício de rei. Então, o texto de Lucas é muito bom, vai falar sobre isso, né? Porque Cristo precisava ser rei. E como é que ele cumpriu esse ofício de rei? Ele precisava ser da descendência de Davi. O texto de Lucas fala: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus, ele dará o trono de Davi, ou seja, rei, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. O reino de Cristo jamais terá fim. Então, esse era a expectativa messiânica. Veja que os judeus esperavam o Messias, que esse Messias seria o quê? Um rei que iria dominar Israel e o seu reinado jamais teria fim. Rei dos judeus, aí Thalita trouxe aqui a ideia, né, na crucificação, traz ali a ideia rei dos judeus, ali na verdade é uma zombaria, como a gente comentou, estava zombando dele, mas ele estava zombando também esse triplo ofício, né, de Cristo. E Calvino, ele divide a ideia desse ofício do reino de Deus de duas formas, o reino da graça e o reino do poder. É interessante e eu quis trazer aqui, ó. No reino da graça, o seu governo é espiritual sobre a igreja e nos corações do crente. Então, Cristo é o quê? A cabeça, aquele que governa, aquele que direciona. Ele governa por meio de quem? Por meio da sua palavra e o Espírito, protegendo, guiando e santificando o seu povo. Vejam que a necessidade de um rei, olha a expectativa messiânica que havia entre os judeus, que o rei traria o quê? Traria paz. O rei traria o quê? Justiça. O povo estava perdido, o povo estava sendo dominado por Roma, por outros reinos. E o que o povo queria? O povo queria que alguém que trouxesse paz, quem que trouxesse justiça. E o que Cristo faz? É trazer paz e justiça. E em Cristo nós estamos seguros. Nós podemos descansar nele. E muitas das vezes as pessoas acabam distorcendo esse ofício de Cristo como rei. Nós somos filhos do rei. Então quer dizer que nós somos filhos do rei, nada de mal vai nos acontecer nessa vida. E não é isso, né? Nós sabemos que o reino de Cristo não é das coisas dessa terra, não é das coisas dessa vida, desse mundo caído, mas sim de uma restauração futura que acontecerá por meio da sua vinda. E que hoje já se faz presente por meio do quê? Por meio das ações da igreja no mundo. Então, queridos, nós somos filhos do rei, nós somos súditos desse reino, mas que
Nós anunciamos a sua plenitude que virá e Deus, né, restaurará toda a criação. Então, tem que tomar esse cuidado para não interpretar de forma equivocada esse reinado de Cristo, né? E nós somos súdito desse reino, filho do rei. E agora, Calvino também faz essa distinção no reino da graça, ou seja, desse governo que Cristo exerce sobre o seu corpo, sobre a sua igreja, por meio do Espírito e da palavra, e o reino do poder. O que seria o reino do poder? O seu governo soberano sobre toda a criação. Nós, como cristãos, nós temos essa certeza que nós servimos a um Deus que é um Deus soberano. É um Deus que ele não está perdido na história, ele tem controle sobre todas as coisas. Nada foge do controle das mãos de Deus. Então, nós descansamos em Deus porque nós temos essa certeza que Deus ele é soberano e a sua vontade jamais será frustrada. Irlan, pode falar. A visão de Calvino em relação à escatologia, ela é mais milenista. Mas ainda tem uma outra questão desse ofício aí de reino que pré-milenistas vão entender de forma histórica, é esse reinado milenar de Cristo aqui. Ou seja, Cristo vai restaurar esse reinado no seu milênio físico na Nova Era de Jerusalém. Então tem uma outra questão nesse reinado, e aí uma questão mais escatológica, né? E de fato, mas aqui, de uma maneira ou de outra, todos nós acreditamos que Cristo virá, né? Restaurará toda a criação e vai reinar para sempre. Essa diferença, de fato, acontece que para os pré-milenistas, né, vão crer que ainda existirá o reino de Cristo aqui na Terra antes da glorificação. Não, calma, só para corrigir. Não é antes da glorificação, que a gente já vai estar com corpos glorificados. Desculpa, no caso... Antes da eternidade ali. Isso. Tem um período milenar que é pós a ressurreição. Isso, desculpa e valeu pela correção. E aqui, queridos, é interessante eu trouxe esse slide para resumir um pouco do que a gente falou. Se eu pudesse fazer um resumo, né, seria basicamente isso. Então, Cristo, ele assume esses ofícios de forma suprema, de forma plena. De que forma? Ele é o supremo oficial. Se ele assume esses ofícios de forma suprema, de forma plena, esse oficial, esse ungido supremo. Ele é um personagem, né, que, por excelência, reúne as funções que os outros homens ocupavam separadamente. Ele, em si mesmo, ele cumpre essas funções. Ele não é só um profeta. Aqui está a questão. Cristo não é só um profeta. Ele não é só alguém que faz uma profecia periódica ou então um que profetiza mais do que os outros. Então, ele é supremo, ou seja, ele é o profeta dos profetas, porque ele profetiza mais que todo mundo? Não. Ele é o supremo profeta porque ele é a própria profecia, ele é a própria palavra de Deus encarnada. Ele não é só ele não é só um sacerdote maior que os outros, porque ele faz mais sacrifício do que os outros. Não é uma questão de quantidade, percebam. Ele é a própria oferta. Ele também não é apenas o maior rei de Israel, porque foi aquele que governou por mais tempo, algo nesse sentido. Ele é o próprio Deus, a quem o rei dessa terra e os reinos que houve, reflete o quê? O seu domínio. Então, Cristo, queridos, tem algo extraordinário na sua demonstração do ofício. Porque ele não é somente aquele que mais faz, mas ele é a realidade para a qual os ofícios apontavam. E aqui está se eu pudesse resumir essa reunião, é que Cristo é a realidade para a qual os ofícios apontavam. Ele é a própria profecia, ele é a própria oferta, o próprio sacerdote é a própria oferta, e ele é o próprio Deus, o Rei eterno. E para concluir,
A gente trouxe uma aplicação prática dessa doutrina. Oi, Irlan. Alguém levantou a mão aí, não? Verifique rapidinho antes de você continuar. Deixa eu ver aqui. Irmão Matheus, meu querido, pode comentar, desculpa, eu não tinha visto, não. Paz Deus, meus irmãos. Só fazendo Amém. uma contribuição em relação à questão do reinado de Cristo, tem aquela passagem também de 1 Coríntios 1:23, né? Que fala que nós pregamos o Cristo crucificado. E é interessante, e que é escândalo para os judeus. E é interessante isso porque ele quebra essa ideia do messiânica judaica, de que viria um rei que teria um império e que teria um exército grande que colocaria Roma sobre o domínio do povo judeu. Ele quebra isso com a expectativa do reinado eterno. Então, mais uma contribuição em relação ao que vocês tinham falado aí. Glória a Deus. Deus abençoe. Muito bom mesmo. Ou seja, mostrando que a expectativa estava apontada para o lugar errado, né? E que Cristo agora ele traz a expectativa correta, né? Desse reino eterno. Então, queridos, agora falando sobre a aplicação prática dessa doutrina, né? E vejam, querido, que a beleza da palavra de Deus, né, do texto bíblico, em que todo o Antigo Testamento, todos esses ofícios, né, se cumpriram e apontavam para uma realidade, eram sombra daquilo que viria, da realidade plena que era Cristo Jesus. Então, Cristo, ele cumpriu em si mesmo plenamente esses ofícios. E agora, trazendo uma aplicação prática, e aqui dá o crédito, essa aplicação eu vi na pregação de Heber Campos Júnior. Ele fala sobre isso, né? Ele prega muito sobre isso, sobre a questão de não admitir usurpadores. Olha que interessante, querido. A doutrina, ou seja, entender essa doutrina, nos liberta de falsos mediadores. O que é que Cristo é? O mediador, o ungido. É aquele que cumpre o ofício. O Cristo, ungido de Deus, o Messias. Então, a gente não pode permitir que outros se coloquem nesse relacionamento entre nós e Deus. Porque se qualquer outra pessoa nos colocar como mediador, nós estamos condenados. Porque somente o sacrifício e somente Cristo como mediador entre Deus e a humanidade pode nos dar salvação. Então, vejam, também, olhando esses três ofícios de Cristo, a gente não pode permitir usurpadores. De que maneira? Como profeta, nós precisamos entender que nós não precisamos de profetas com revelações exclusivas, pois temos a palavra final de Cristo. Isso aqui é muito comum, principalmente no nosso meio, pessoas que querem acrescentar algo à palavra de Deus. Nós precisamos rejeitar. Todas as pessoas que querem acrescentar algo à palavra, nós precisamos rejeitar. Somente a palavra de Deus, ou seja, o próprio Deus, o próprio Verbo encarnado que anunciou a sua palavra, a palavra escrita, é somente ela que cumpre esse ofício de profeta, e nós não podemos colocar mais ninguém nesse lugar. Então, qualquer um que traz uma outra mensagem, seja anátema. Queridos, isso quer dizer que nós não vamos crer em profecias? É diferente. Como eu falei, nós cremos em profecias, mas a profecia no Novo Testamento acontece de forma diferente, algo particular, algo que não trata sobre o assunto, né, da redenção, da salvação, desse ofício de Cristo como profeta de Deus para a redenção da humanidade. Então, tudo que o homem precisa saber para conhecer a Deus, a sua vontade e para a salvação está nas Escrituras, nada além das Escrituras. Nós não podemos aceitar usurpadores que cumprem esse ofício de sacerdote. De que maneira? Porque nada pode se colocar nesse nosso relacionamento com Deus. Temos acesso direto a Deus pela cruz, sem necessidade de intermediários humanos. Muitos tentam colocar homens como intermediários dessa relação com Deus. O apóstolo, o profeta, o pastor, o bispo, seja lá o que, o santo, ou até mesmo as nossas próprias obras. Nada, querido, pode tomar esse lugar de Cristo, que é Ele que é o nosso mediador entre nós e Deus. Irmão? Só um comentário de uma aplicação prática aí, né, do dia a dia nosso CCB, e não só o CCB, obviamente igrejas pentecostais têm esse problema sério.
Mas enfim, eu já vi casos, e aí os demais podem confirmar também se já viram isso, de irmãos serem considerados por ter o dom da profecia, tal, ali, os profetas receber, onde o povo vai para poder, naquele movimento de oração, ouvir da boca do profeta algo que Deus vai dar. E não só isso, obviamente isso é mais restrito dentro de uma ala CCB, do grupo CCB, mas tem também a questão da pregação da palavra. Porque quando a gente enxerga o culto para poder buscar a palavra, eu vou para o culto porque eu preciso ouvir a voz, entre aspas, a voz de Deus, e aí da voz de Deus eu tomar decisão para isso ou para aquilo. A gente começa a colocar, e obviamente, eu estou tomando cuidado aqui para não negar a questão da profecia, mas entender também que a pregação é a exortação, é um consolo, uma edificação da mensagem de Cristo, da palavra, e não necessariamente para a gente buscar algo como esse, como não falou, como esse profeta ou esse sacerdote que vai me dizer algo de Deus. E aí eu comentei sobre os movimentos de oração que eu já vi de profetas, pessoas, já vi várias vezes irmãos que têm teoricamente o dom ali, que a galera não vou na casa do irmão lá que Deus vai me dar algo, ou vai dar algo a ele para poder falar da minha vida. Uma outra questão também e o que eu comentei, é a própria palavra no culto, que existe uma diferença de como assim a gente enxerga a palavra, a pregação da palavra, para porque hoje a galera CCB enxerga a palavra como algo que Deus vai dar para poder falar comigo, e aí você coloca essa intercessão, saiu do púlpito, foi Deus e pronto. E aí esse problema de enxergar a pregação ali, a boca do profeta ali do púlpito, como esse sacerdote que me faz essa intermediação entre mim e Deus. Maravilha. Bom, excelente comentário, aplicação. E Thalita comentou uma coisa aqui, ela não quer falar, mas ela vai comentar aqui. Vai, amor, vai. Não, eu comentei o fato de que a mesma coisa que ela falou, né? Que o fato da gente não criar um relacionamento diário e essa ideia de que você precisa propor algo é exatamente essa questão da necessidade de ter uma pessoa intermediando ali o seu relacionamento com Deus. É isso. E também, né, continuando a falar sobre isso, a ideia também do questão do conhecimento da palavra, do texto bíblico. Vejam que Deus já nos deu a sua palavra, né, por meio da palavra que Cristo também, você viu o Bavinck comentando, que por meio também da palavra e do Espírito que Deus atua como profeta, né, anunciando a sua palavra no meio da igreja. Vejam que, queridos, o conhecimento da palavra não está restrito a líderes da igreja. Então, nós temos a palavra de Deus aqui conosco. Nós precisamos buscar o conhecimento. Nós não podemos delegar a uma outra pessoa essa função de nos ensinar somente aquilo que ser soberbo, nessa que a gente estuda sozinho, mas que nós não podemos ter uma pessoa como aquele que a gente vai confiar cegamente em tudo que aquela pessoa fala, sem conferir no texto bíblico. Então, a questão da busca pelo conhecimento é tomar, ou seja, de fato, crer e confiar que esse ofício de Cristo está sendo cumprido na palavra de Deus. É a palavra de Deus que hoje cumpre esse ofício por meio do Espírito que nos conduz a entender, interpretar a palavra. Então, nós não podemos delegar essa função a pessoas, a um professor de teologia, a um irmão que atende o culto, um pastor, um líder religioso. Nós temos que buscar conhecer a palavra de Deus, porque ela é a palavra que traz a vontade de Deus para nós. Carol, comentar? Carol, você levantou a mão? Quer comentar alguma coisa? Pode ir. Eu não estava conseguindo ativar o áudio. A paz de Deus a todos. Eu ainda fiquei ainda com um pouco de dúvida em relação a essa questão do acrescentar algo à palavra. Assim, vocês explicaram, só que eu entendi essa parte, sabe, que a palavra é o que é a palavra ali escrita, né, através da Bíblia que nós recebemos, e que a pregação é algo que não complementa a palavra. A exortação não é algo que complementa a palavra. Da mesma forma que um irmão ele pode ter o dom de profecia, sim, mas é aquela coisa, né? Como o pessoal antigamente fazia no Antigo Testamento, né? Que o profeta dizia o que você tinha que fazer. O profeta dizia, eu entendi isso, mas assim,
existe alguma outra coisa, alguma outra forma de acrescentar algo à palavra sem ser essas duas maneiras? Porque às vezes eu fico um pouco em dúvida em relação a isso. Perfeito. Ampliar um pouco, né, a justificativa e explicar um pouco melhor. Um grande exemplo, Carol, é a questão, por exemplo, do legalismo. O que é o legalismo? É quando nós falamos que, por exemplo, quando nós ouvimos muito falar, isso aqui é pecado, e o texto bíblico não traz isso como um pecado, o que é isso a não ser acrescentar algo de que Deus está falando algo sem Deus estar, de fato, falando algo, né? De Deus estar falando aquilo. Nós colocamos um fardo em que Deus não colocou. Isso é o quê? É acrescentar, é colocar, ou seja, acrescentar algo à palavra de Deus. Não, um exemplo disso é a questão, dentro da nossa igreja, a aplicação da nossa igreja, é a questão da heresia da surgiu. Sim, sim. Então, tipo assim, acontecem muitas heresias, muitos falsos ensinos, que, ou seja, ensina você, você tem que cumprir essas regras, você tem que cumprir certas coisas para poder chegar até Deus. Você colocando o quê? Barreiras e mediadores para que você cumpra certas coisas para ser aceito por Deus. Quando, na verdade, o que é que o Evangelho nos ensina? É que nós somos aceitos por Deus por meio do sacrifício de Cristo, e quando nós cremos e confiamos nesse sacrifício. Acho que qualquer forma de tentativa de colocar algo no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos cumprir isso para ser aceito por Deus, e não ao contrário, né? Nós somos aceitos por Deus, e Deus nos transforma a cumprir a sua vontade. Isso é adicionar algo à palavra. Irmão Matheus quer comentar, acredito que ele pode contribuir também algo aí nesse sentido. Nesse sentido também tem a questão da estrutura eclesiástica, né? Igual a Igreja Católica, ela coloca, se eu não me engano, a autoridade papal no mesmo padrão da Bíblia, né? De modo que, assim, ele é o responsável pela questão da transubstanciação, várias situações em que a autoridade papal fala, ela é tida do mesmo patamar da Bíblia, então qualquer ação, igual o Lua tinha dito, que tira Cristo do centro e coloca ou uma autoridade, ou uma prática, ou alguma fala que a pessoa afirma ter sido revelado, ou alguma coisa nesse sentido, também é considerado como essa adulteração do que está no texto bíblico. Não, Carol, e aí, melhorou aí a compreensão? Melhorou sim, Deus abençoe. E, inclusive, quando você estava comentando sobre isso, eu lembrei que eu estava lendo a Thomas Nelson e logo na introdução do Novo Testamento relata um pouco sobre que os fariseus, eles tinham a lei, mas só que eles acrescentavam algo na lei e colocava como imposição para aquelas pessoas, como se elas tivessem que seguir não só aquela lei escrita, mas também a lei oral que eles, né, acrescentavam ali, botavam ali para e que assim, esse foi também um dos motivos de eles cometerem vários erros e levar também outras pessoas a erros. Não, isso aí que eu estava querendo falar. Mas Deus abençoe. Eu compreendi melhor. E trazendo essa memória, quer dizer, a minha memória trazendo a leitura que eu já tinha feito, deixou tudo mais claro. Deus abençoe. Amém, maravilha. Eu vou passar para a Emaele, mas uma coisa que você comentou muito bem sobre os fariseus, vejam que os fariseus eles criavam regra que impedia o quê? O povo se chegar a Deus. É tanto que naquele episódio em que Cristo vai até o templo, né, ele chama de a casa de Deus, estava sendo feita de covil de ladrões. Por que Cristo se comoveu tanto? Porque aquilo estava criando barreira, aquelas regras que eles criaram de comprar, fazer aquelas trocas, né, dos animais, dos sacrifícios, e eles acrescentavam muitas regras para que as pessoas trocassem pelos animais, fizessem mais sacrifícios e assim pudessem chegar até Deus. Eles criavam o quê? Esses sacrifícios, eles criavam barreiras que dificultavam o acesso do povo a Deus. O povo simplesmente queria se chegar a Deus, mas os sacerdotes criaram barreiras para impedir o povo se chegar a Deus, cumprimento de regras que Deus não colocou. Então, Cristo vai lá e tem
aquele momento, né, que em Cristo derruba as mesas, expulsa aquelas pessoas, porque tudo que se coloca nesse impedimento do homem, nesse relacionamento com Deus, vai contra o Espírito de Cristo, o Espírito do Messias. É o próprio anticristo, que coloca regras que impedem o homem se achegar a Deus. Então, qualquer regra humana que impede, dificulta as pessoas se achegarem a Deus, que não for a própria palavra de Deus, são influências do anticristo para que as pessoas não cheguem a conhecer a verdade, se relacionar com o próprio Deus, né? Esse ofício redentivo de Cristo. Irmã Maria Clara. Muitas pessoas a chegarem a Deus. A Bíblia várias coisas que podem. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estou. O chat aqui. É que eu tô de fone, aí não sei se dá interferência ou não. Sobre o que vocês estavam falando, uma coisa que eu vim percebendo, né, tipo, quando lendo inclusive o Antigo Testamento, é que desde sempre o Senhor sempre falou sobre a intimidade e sobre um coração entregue a Ele. E assim eu vejo que há uma grande confusão, as pessoas acham que devem se achegar a Deus pelo exterior, mas não é. A primeira transformação que precisa vir é justamente do interior, do nosso coração. E aí sim, o reflexo do nosso interior reflete também, né, exteriormente. E é isso que as pessoas confundem, muitas vezes. E também entra nessa questão de legalismo que vocês falaram. Maravilha, maravilha, isso mesmo. Irmã Ellen. Uma coisa que eu estava pensando nesse sentido também de, sei lá, acrescentar coisas à palavra, talvez não seja tão próximo do nosso contexto, mas é sempre bom a gente estar atento a essas coisas também. Existem seitas, né, que realmente têm, tipo assim, coisas extras além da Bíblia, tipo os Mormons, até os Adventistas, enfim, com os escritos de Ellen White. Então, eles, teoricamente, não negam a Bíblia como palavra de Deus, né? Eles não desacreditam dela, eles não rejeitam ela, mas só o fato deles acrescentarem coisas a ela, e na maioria das vezes que contradizem ela, já também tá dentro dessa caixinha aí de enfim, adições e revelações extras que não precisamos e que não são verdadeiras, né? Pois contradizem a palavra. E, de certa forma, por mais que a gente não tenha isso de forma tão oficial, muita coisa, imagino que no meio pentecostal em geral, mas falando do nosso meio, muita coisa acaba sendo um pouco isso, assim. Que nem eu falei, não oficialmente, mas sempre muita coisa acaba sendo meio que uma regra extra que não é bíblica, né? Perfeito. Um exemplo, e aí a gente vai entrar em vários exemplos, eu não vou focar muito, a gente precisa terminar, mas um exemplo que muitas das vezes não é esse o ensino que é tido em muitos púlpitos, né? Mas muitas das vezes acontece usar, por exemplo, um elemento que é um elemento, eu acredito ser bíblico, e aí a discussão se é aplicado aos nossos dias ou não, é uma outra discussão, mas é bíblico. Por exemplo, o uso do véu. O uso do véu, muitas das vezes, por algumas pessoas, é como esse intermediador, né, entre o relacionamento entre a mulher e Deus. É como se a mulher fosse proibida de se chegar a Deus sem o uso do véu. Então, a gente não pode aceitar essas coisas, né, como se fosse coisa normal. Não é, queridos. É uma doutrina que é bíblica em que sentido? Se a gente entende e compreende o princípio ensinado por Deus do uso do véu. O uso do véu está demonstrando o princípio ali de submissão à autoridade, de submissão ao marido, a questão do culto público. Beleza, tem que entender todo o contexto, aplicar os nossos dias, mas não entender que é um intermediador. Ou seja, eu só posso se achegar a Deus por meio desse objeto. Então, isso daí, ou seja, coloca o véu como esse mediador entre a mulher e Deus. Isso é o quê? É um usurpador, ou seja, desse ofício que é somente de Cristo. Irmã Carolina levantou a mão novamente ou já estava... Vamos continuar aqui, gente.
Eu tinha levantado mesmo. Você falou da questão do véu, eu lembrei que teve um dia que eu esqueci o véu, fui para a igreja, e aí começou o culto, eu tava sem véu, né? E fiquei lá dentro da igreja mesmo sem o véu, porque eu tinha esquecido. Ai, meu Deus do céu. Depois de um tempo, né? Minha mãe chegou lá com o meu véu e tal, eu coloquei, mas fiquei por alguns instantes testemunhada, mas não foi bem isso que eu queria comentar, não. Miri, é porque eu não pronunciar o nome, É, Miriese mesmo. Ela fez um comentário falando sobre a questão do batismo, né? Sobre uma fala assim que alguns anciãos proferem. Venha hoje, se não tem mais salvação para você. Assim, eu concordo, né? Que realmente, na verdade, assim, eu sei que se eu tiver errado, por favor, me corrijam. Existem casos que são aquele momento que é um momento assim que é específico para aquele dia, né? E certas coisas podem realmente acontecer, mas o problema é as pessoas fazerem disso um costume. Porque chamou o hino do 221, tal culto, e a igreja foi à loucura, aí vai, chega no outro culto e pede o mesmo hino. Só porque em tal batismo foi pronunciado tal frase e teve algum movimento especial, em todo batismo começa a se pronunciar a mesma frase com a intenção de provocar o mesmo efeito, só que existem coisas que são particularidades. Tem um caso, né, um caso aqui de um rapaz que ele foi para a igreja, Deus falou muito com a alma dele e falou que era o tempo dele, né, assim, servir a Deus. E, assim, foi praticamente uma sentença, tipo essa. E realmente passou algumas semanas e aconteceu um acidente, uma casa desabou, ele estava nessa casa e acabou falecendo. Mas assim, isso foi algo, né, assim, muito pontual. Isso não quer dizer que todo batismo vai ser pronunciado aquilo ali, porque acaba ficando banal. A pessoa acaba, realmente, a pessoa fica querendo colocar isso como coisa de medo, porque já aconteceu uma vez e quer intimidar as pessoas. Mas não é porque aconteceu daquela vez que todas as vezes vai acontecer a mesma coisa. E às vezes o pessoal vem contando alguns testemunhos também muito mirabolantes. Mas assim, eu não desacredito que haja certas sentenças no batismo. Mas eu acredito que isso é algo muito pontual, isso é algo muito específico, que isso não é uma coisa banal que acontece em todos os batismos, sabe? Foi só isso que eu queria comentar assim, um pouco. a gente vai continuar. Você comentou algo interessante, Maria Clara também, acho que trouxe um ponto principal que estava também para comentar. A questão de, primeiro, que o medo não pode ser como esse instrumento de coerção a pessoa a se converter a Cristo, jamais. Né? A pessoa se converte por meio da pregação do Evangelho, que é a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. E também a gente precisa quebrar essa ideia de que o batismo salva, né? Então isso é um problema muito grande no nosso meio. Daí vem um monte de problemas. Mas vamos lá, para a gente completar, a gente não pode também, a gente vai concluir o terceiro ofício, permitir usurpadores como... muitas das vezes acaba permitindo usurpadores como rei, né, queridos? Vamos lá. Não nos submetemos à hierarquia que buscam controlar a igreja, pois Cristo é o único cabeça. A reforma resgatou o sacerdócio universal de todos os crentes. A doutrina da reforma é muito importante, colocando todos em pé de igualdade. Não existe um líder espiritual, o que seja, que tenha domínio sobre a igreja, sobre os fiéis, sobre as ovelhas. O nosso pastor é Cristo, ele que domina sobre a igreja. E nós não podemos se submeter à hierarquia e poder, à autoridade de ninguém que esteja contra a palavra de Deus. Então, né, apliquemos isso em nossa vida prática. E aí, querido, nós hoje encerramos a nossa reunião, né, nosso estudo sobre o tríplice ofício de Cristo. Eu espero que, né, tenha ficado claro na compreensão dos ofícios de Cristo, de cada ofício, como esse ofício ele tinha o seu papel no Testamento, mas, como nós falamos, né, Cristo, ele é a realidade para a qual esses ofícios apontavam. Então, esses ofícios apontam para algo, para um ofício superior e supremo,
que Cristo, essa é a realidade, ele é a própria profecia, ele é a própria oferta de Deus para Deus, né? E ele também é o próprio Deus. Então, queridos, Deus abençoe. A gente vai compartilhar esse slide no grupo, né? Se vocês quiserem continuar estudando esse tema, tem material, eu vou compartilhar também. E, né, espero que ficou claro o entendimento do tema e que isso a gente possa aplicar, como a gente foi falado, aplicar essa doutrina tão importante nos nossos dias, entender os ofícios de Cristo, mas também aplicar e não permitir que nos coloquem usurpadores desses ofícios diante de nós, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.